Muito bom dia, apostador. Tudo bem com vocês? Quero começar o programa de hoje já parabenizando o Palmeiras, né? Campeão brasileiro 2023, 12 títulos. E meus parabéns para as equipes que escaparam do rebaixamento. Infelizmente, quem está triste é a torcida do Santos ontem, né? As outras 3 equipes já estavam definidas para rebaixamento e onde sobrava uma vaga. Infelizmente, a torcida do Santos está triste. Santos rebaixado pela primeira vez na sua história. O time de Pelé, time de Neymar, time de Robinho, time de Rodrigo, um time histórico no cenário mundial, caiu para a segunda divisão. E hoje o programa vai ser baseado nisso, né? Vamos fazer um resumo do que aconteceu ontem, um resumo do Campeonato Brasileiro, um resumo de como ficou as classificações das equipes para competições internacionais. E espero que deixar vocês bem informados. Muita gente foi dormir ontem cedo, foi trabalhar cedo e não está bem informado dos jogos. Então, hoje o Bom Dia Apostador seja focado nisso, né? Deixa eu abrir aqui o site da tabela do Globoesporte.com e vamos ver como ficou, né? Depois da última rodada, 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Às 19 horas tínhamos Goiás e América, um jogo já de 2 times rebaixados, né? Foi até colocado sub-20 nesses jogos, muitas substituições. O primeiro tempo até que foi um pouquinho animado, o Goiás ganhou de 1-0, o segundo tempo foi péssimo. Foi um jogo para quem não tá fazendo nada, quisesse assistir um jogo ruim, era esse jogo aí, Goiás e América, né? Fluminense. Aí começou os jogos das 9h30. Os jogos começaram todos nos mesmos horários, porque tinham interesse de muitos times para ser campeão, para rebaixamento, para competições sul-americanas. E todos iniciaram no mesmo horário. O intervalo começou o segundo tempo no mesmo horário. Teve até atraso de 10 minutos para alguns jogos. Algumas equipes quiseram usar esse atraso para se beneficiar, né? Mas a orientação que a CBF deu para os árbitros foi que aguardasse todas as equipes subissem do vestiário para começar o segundo tempo igual para todos. Aí nós tivemos aqui a vitória do Grêmio, né? Por 3-2 sobre o Fluminense. Aqui no Grêmio temos que destacar o Suárez, né? Foi um monstro no Campeonato Brasileiro, deixou sua história no Grêmio, infelizmente vai embora, mas mostrou que é um jogador histórico. Foi o vice-artilheiro do campeonato, fez gol ontem, encerrou de forma grandíssima a sua passagem pelo Grêmio, né? O Fluminense já não tinha nada o que fazer, estava já com pensamento já no Mundial e foi um resultado esperado, né? O Grêmio venceu o Fluminense, mesmo no Rio de Janeiro. Aqui foi um jogo de desespero, né? Vasco e Bragantino, o Vasco saiu na frente, sentiu o alívio da zona de rebaixamento. Depois o Bragantino empatou, aí voltou novamente para a zona de rebaixamento e no final do jogo o Vasco fez 2-1 e se sentiu aliviado, né? Se mantém na Série A, a torcida está muito feliz. Ramon Dias é o grande responsável por isso, né? Conseguiu pegar a equipe lá embaixo, conseguiu motivar a equipe, mesmo com pouca qualidade, ele conseguiu montar um esquema tático que conseguiu livrar o Vasco da segunda divisão. Aqui tivemos São Paulo e Flamengo, né, no Morumbi. No Morumbi é muito difícil vencer o São Paulo, né? Mesmo o São Paulo já com a cabeça nas férias, já fez tudo que tinha que fazer no Campeonato Brasileiro, mas jogando diante da sua torcida, o São Paulo é um time muito difícil de ser batido, e o Flamengo, mesmo com as suas estrelas, não conseguiu novamente, né? O São Paulo venceu de 1-0. Aqui o jogo do histórico, né? O rebaixamento do Santos. Santos perdeu o Fortaleza em casa, diante da sua torcida, 2-1. Saiu perdendo de 1-0. Aí depois empatou o jogo no segundo tempo. Estava se sentindo aliviado com o empate do Vasco contra o Bragantino, né? Estava fora da zona de rebaixamento, mas depois o Vasco conseguiu virar lá e o Fortaleza fez 2-1 e sacramentou o rebaixamento histórico do Santos, hein? É até triste, né? Um time tão grande como o Santos, e hoje é o pior Santos de todos os tempos, né? Por muitos santistas, jornalistas, todos apontando essa situação. Aqui abaixo tivemos Cruzeiro e Palmeiras, né? Palmeiras praticamente entrou campeão, né? Tinha que perder um saldo de 8 gols, dificilmente. Do outro lado tinha o Cruzeiro, que já também não faz gol na competição. E se fizesse um esforço muito grande, poderia dar o título para o seu arquirrival, que era o Atlético Mineiro, né? Dificilmente ia acontecer isso. Então, o Palmeiras conciliou o saldo de gols que tinha amplo e enfrentar a equipe que era rival do seu principal adversário pela disputa do título, né? Aí aconteceu o que esperava, o Palmeiras campeão, parabéns do Palmeiras. E o Abel Ferreira é um treinador histórico, um dos melhores treinadores que passaram pelo futebol brasileiro, com certeza um dos melhores treinadores do Palmeiras.
E se for embora, né, agora vai negociar algumas situações, se for embora vai deixar um legado e história muito grande no Verdão. Aqui tivemos Internacional contra o Botafogo, né? O Internacional em casa, né? Diante de sua torcida, queria fechar o campeonato com vitória. O Botafogo, incrível que o Botafogo fez, histórico, perdeu esse campeonato com 14 pontos na frente e conseguiu ficar, acho que mais de 10 jogos sem vencer, e encerrou o campeonato de forma melancólica, perdeu 3-1 para o Internacional e sacramentou, né, o vexame que foi esse campeonato do Botafogo. O time que mais ficou líder na liderança da competição, terminou que não ficou nem com vaga para Libertadores, tem que disputar para Libertadores, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Aqui Curitiba e Corinthians, né, o Curitiba também já estava rebaixado, né, colocou jogadores para testar o elenco, já nem era mais jogadores titulares, e o Corinthians focado, né, o time grande sempre entra para vencer 2-0, resultado normal. Aqui a surpresa, né? Mesmo o Bahia precisava muito de vencer, mas a surpresa foi essa goleada elástica aqui contra o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro entrou com o time principal, não tenho que reclamar que entrou com o time reserva, que poupou jogadores, que não entrou focado sim. Mas o Bahia tinha uma swing muito grande e conseguiu aplicar essa goleada aqui de 4-1 no Atlético Mineiro e afastar na última rodada o perigo de rebaixamento, né? Bahia conseguiu se manter na Série A e ano que vem vamos ter Bavi, né? O Vitória subiu da Série B para a Série A e o Bahia se manteve. Bem legal, clássico baiano. Aqui o Cuiabá venceu o Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense já entrou também de ressaca, já com alguns jogadores de férias, e o Cuiabá é um time que teve uma trajetória muito boa, né? Uma trajetória mediana, mas não correu risco no campeonato e conseguiu vencer o Atlético Paranaense de 3-0. Agora vamos ver como ficou a situação, né, do campeonato, né? Encerramento. Palmeiras campeão com 70 pontos. Grêmio ficou em vice-campeonato com 68 pontos. Destaque para o Luiz Soares, né? Um jogador que fez diferença no Grêmio. O Atlético Mineiro ficou em terceiro, né? Fez uma das melhores campanhas do segundo turno. Ficou em terceiro colocado, né? Paulinho artilheiro. O Hulk, será que fica? Deu umas declarações aí que talvez ir embora, que estava sendo perseguido pela arbitragem. Vamos ver como é que vai ser. O Flamengo ficou em quarto, quase perdeu a vaga direta para a Libertadores, né? Esses 4 times estão classificados para a Libertadores diretamente: Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro e Flamengo. Se o Botafogo ganha aqui desse jogo, tinha colocado o Flamengo na disputa da pré-Libertadores, mas o Botafogo botafogou, né? E perdeu o seu jogo, e o Flamengo se manteve em quarto. O Flamengo oscilou demais, mudança de técnico, contratou o Tite de última hora para tentar apagar o incêndio. Agora vamos ver como vai ser o planejamento para 2024. Botafogo, a decepção do campeonato, né? Aqui dois times que vão disputar pré-Libertadores, Botafogo e Bragantino. Botafogo, a decepção do campeonato, já foi o líder, já teve o artilheiro da competição e hoje termina na quinta colocação, né? E vai disputar pré-Libertadores, nem vaga para Libertadores direto conseguiu. O Bragantino chega em sexto colocado, o Bragantino também estava lá em cima, já chegou a disputar ponto a ponto a liderança do campeonato, mas nos últimos jogos teve uma queda brusca, né? E terminou em sexto colocado, também vai disputar a Libertadores. Aqui o Fluminense sétimo com 56 pontos. Fluminense atual campeão da Libertadores, já tem vaga garantida para a próxima, né? Já está garantindo a Libertadores 2024. Aí aqui os times que vão disputar a Sul-Americana, né? Atlético Paranaense com 56 pontos, terminou em oitavo, nono Internacional com 55, Fortaleza com 54, Fortaleza que é o atual vice-campeão da Sul-Americana, tem vaga garantida já. O São Paulo ficou em 11º com 53 pontos, mas como foi campeão da Copa do Brasil, né? Já tem vaga garantida também na fase de grupos da Libertadores. O Cuiabá conseguiu vaga para a Sul-Americana, ficou em 12º com 51 pontos. Corinthians, 13º com 50 pontos. Cruzeiro, 14º com 47 pontos. O Cruzeiro conseguiu vaga para a Libertadores, né? E é um prêmio, né? O Cruzeiro que estava lá para cair para a segunda divisão, conseguiu subir na competição e conseguiu até terminá-la com a vaga para a competição internacional. Aqui os dois times que escaparam de última hora, o Vasco e o Bahia. O Vasco 15º com 45 pontos, o Bahia com 16º, 44 pontos. Conseguiram escapar do rebaixamento, não deixa de ser um título, né? É muita coisa em jogo, é financeiro, é patrocínio, é reformulação de elenco, e o Vasco e o Bahia conseguiu se manter na primeira divisão.
É que, infelizmente, né, os times que foram rebaixados, o Santos 17º, 43 pontos. Infelizmente, o Santos está na segunda divisão. Desculpa o Santista, mas é o pior Santos de todos os tempos. Eu acompanho futebol há muitos anos. Nunca vi um Santos tão ruim quanto esse. O Goiás ficou em 18º, 38 pontos. Curitiba ficou em 19º com 30 pontos. E o América Mineiro, né, uma campanha vexatória com 24 pontos. Destaque para esse América Mineiro, tomou 81 gols na competição. É complicado, mesmo com o pessoal elogiando o meio de campo, o ataque do América, mas tomar 81 gols no campeonato é histórico de rebaixamento mesmo. Aqui vamos só conferir a artilharia do campeonato. O Paulinho, né? Ficou em primeiro lugar. Em segundo lugar ficou o Luiz Soares. O Paulinho fez 20 gols, né? Depois que o Atlético Mineiro inaugurou sua arena, o Paulinho virou o rei da Arena do Galo, né? Conseguiu fazer ótimos jogos lá. E nessa reta final, nesse segundo turno, foi o nome do Atlético Mineiro na competição, superando até o Hulk, né? Foi mais decisivo que o Hulk. E ficou como artilheiro do campeonato com 20 pontos. Em segundo lugar, o Luiz Soares, né? 17 gols. O Paulinho, 20 gols. O Tiquinho Soares teve a artilharia do campeonato nas mãos por algum tempo, só que ficou em terceiro com 17 gols. O Hulk ficou em terceiro. O Tiquinho ficou em segundo junto com o Soares, né? E o Hulk ficou em terceiro com 15 gols. E o Pedro do Flamengo foi em quarto com 13 gols. Então foi isso, pessoal. O Campeonato Brasileiro foi esse. Eu acho que foi premiada a equipe mais constante na competição. O Palmeiras, mesmo sem nenhum craque, perdeu o seu principal jogador, o Dudu, mas tem um cara no banco fora de série, que é o Abel Ferreira. Né? Esse cara consegue motivar, esse cara consegue estimular, esse cara consegue tirar leite de pedra, né? Vamos dizer assim. O Palmeiras não tem nenhum jogador craque, não tem nenhum jogador muito acima da média, mas conseguiu manter o seu desempenho durante toda a competição. E o Endrick, no final, né, conseguiu ganhar a vaga de titular e foi uma peça-chave para essa arrancada do Palmeiras, né, que estava atrás do Botafogo. Acredito que o Endrick também foi uma peça-chave para esse momento decisivo. Então, parabéns, Palmeiras, parabéns a todas as equipes que conseguiram seus objetivos. E no ano que vem estaremos de novo com a análise do Campeonato Brasileiro, né, em 2024. Espero que você tenha gostado da competição. Deixa eu só abrir aqui a tela para falar com vocês. Espero que você tenha gostado, né, do acompanhamento que o Danilo fez, das análises. Cada ano vai ficando mais difícil, as casas vão se ajustando, vão fazendo estudos sobre os apostadores vencedores, vão vendo onde que eles estão ganhando e vai se ajustando cada vez mais. Mas nosso objetivo também do lado de cada tela é procurar também achar onde a casa não é especialista. Se especializar cada vez mais e transformar disso a nossa profissão, o nosso lucro. E temos que se movimentar também e procurar maneiras de achar valor na casa que a linha nos oferece, na linha que a casa nos oferece. Então é isso, pessoal. Forte abraço. Muito obrigado pelo Campeonato Brasileiro. Parabéns ao campeão Palmeiras. E até o ano que vem, se Deus quiser. Forte abraço. Tamo junto. Valeu.